Irmãos, Mateus, capítulo 19, versículo 14. Mateus 19, capítulo 14, Jesus disse o seguinte: deixe vir a mim as crianças que não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, semelhante às crianças. Como nós cantamos, né? O sacrifício de Cristo, a gente olha nessa manhã, ele alcança todos, né? Dos mais inocentes aos mais pecadores, como somos nós. Mas quando Jesus fala isso, e fala, ó, as crianças, eles, não peçam que venham, deixa vir. Porque o reino dos céus pertence aos que se assemelham a elas, aqueles que são parecidos como crianças. E qual a semelhança, irmãos, que então nós deveríamos ter? Que características que a gente vê nas crianças que servem para nós, que deveriam trazer para nós, buscar que características a gente deveria buscar a semelhança, para que pudéssemos ser parecidos com elas? Esses dias eu peguei o violão em casa, estava cantando com a Carol, a gente estava cantando uma música popular brasileira, e daqui a pouco o Caio começou a cantar mais alto que a gente, as músicas aqui na igreja. E eu falei, caramba, o Caio está dando algum alerta aí para nós. Acho que ele quer que a gente cante as músicas, que são essas músicas que ele canta no banheiro, né? Porque eu no banheiro, ele está cantando essas músicas. E para mim é uma alegria, como deve ser para você. Uma sinceridade, uma espontaneidade. Que característica você pode me ajudar? O que a gente pode olhar nas crianças e deveria ser uma atitude nossa perante Deus, perante Jesus, perante o nosso relacionamento? O que a gente olha nas crianças e deveria se semelhar em nós, nas nossas atitudes? O que você acha? Não tem medo de errar, não, porque facilidade de perdoar. Mas perdoa. Transparência. São transparentes, não tem como esconder nada. O que mais? São puros, inocentes. O que mais? Simplicidade. O que mais? Um amor ao próximo, sinceridade de amor. O que elas podem convidar a gente sem medo, como elas fizeram nessa manhã, para que a gente possa adorar juntos? Um convite muito mais sincero que o meu convite. Muito sincero, para que elas possam adorar. Que elas possam, que a gente possa adorar junto. E se nós trouxermos aí, irmãos, eu tentei de alguma maneira aproveitar a oportunidade de uma Carol explicou, eu falei no começo, a gente não é uma apresentação, a gente está aqui, eles estão convidando vocês a louvarem juntos. O que nós fizemos essa manhã, nós louvamos juntos com as crianças. Eles louvaram como eles fazem. Já normalmente estão sentadinhos aqui, mas nós louvamos juntos. E de alguma maneira eu tentei pensar, eu pensava no que Paulo disse lá em 1 Coríntios 11, 28, que é o texto da ceia. Hoje é ceia, 1 de outubro, já estamos em outubro. 1 dia do mês nós temos o privilégio de pela 10ª vez, ou talvez pela 11ª, que em fevereiro a gente remete a ceia por causa do retiro. Em 2023 está perante a mesa, está perante o pão que lembra o corpo, perante um suco de uva que relembra o vinho, que relembra o sangue. E eu lembrava do convite de Paulo lá no versículo 28 em 1 Coríntios 11, não o convite, mas o conselho de Paulo, e ele diz o seguinte, 1 Coríntios 11, 28, ele diz: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. E se nós parafrasearmos essa frase, e se nós colocássemos aqui, a gente tem um entendimento de quem deve tomar ceia. É importante que a ceia seja tomada para aqueles que têm uma consciência do que nós cantamos aqui, uma consciência do que nós estamos trazendo à memória, que é o sacrifício de Cristo, é o perdão. Éramos pecadores, afastados. O sacrifício de Cristo vem para rasgar o véu e nos dar livre acesso a Deus, pecados perdoados, dívida paga.
Quem participa da ceia tem que ter essa consciência. Mas se nós pegássemos as crianças aqui e falássemos assim, ó, crianças, examinem-se aí, e aí vocês comem do pão e tomam do cálice. Elas vão agora lá e pegar pão e tomar cálice. O resultado do autoexame deles é que 100% deles podem participar. Nenhum deles vai se julgar condenado aqui. Nenhum deles vai se julgar inapto a participar desse momento. Por quê? E aí você que é pai, te pergunta, eles são santos? A gente falou sobre um monte de características que a gente vê neles que a gente deveria servir para as nossas vidas, mas eles são santos, os meus que são. Tem maldade? Nasce no Chipre, vem no Chipre o pecado, vem lá. É assim que acontece. Mas eles têm, irmãos, além de tudo isso que nós falamos, ele tem uma coisa que eu acho extremamente importante no nosso relacionamento com Deus. Eles são dependentes. Eles ainda são dependentes. Então assim, você é pai, você sabe, os menores, os maiores, ainda tem uma dependência de ajudar, tem uma dependência de fazer. Eu tenho o privilégio de ter um menino de 9 anos, vocês conhecem, uma menina de 6 anos. E o Caio é assim, ele é dependente. A Alice tem 6 anos, e na sexta-feira ela tinha que tomar banho, a Carol estava em São Paulo, então sobrou para mim um banho depois da natação, lavar o cabelo. Ela falou assim, você não entra no banheiro. Se eu precisar, eu chamo você. Eu falei, tu vai lavar teu cabelo? Sim. Vai se trocar, vou. Só quando eu olho aqui, sim. Mulheres, né? 6 anos, saiu do banheiro, pronto. Falei, não precisa de nada, não precisa de nada. Fica fora. Eles são dependentes, eles são inocentes, eles amam, eles têm uma série de coisas. E muitas vezes essa é a grande diferença entre nós, adultos, e eles. Porque a nossa intelectualidade, muitas vezes aquilo que nós julgamos e nós cantamos sobre graça, nós cantamos sobre esse favor merecido de Deus. Mas eu pensava, será que a gente vive essa condição nas nossas vidas? Será que a gente entende isso? A gente entende essa dependência? A gente entende que tudo depende de Deus, que nada depende da gente? Eu estar falando aqui depende de Deus. Eu estar tocando depende de Deus. Nós abrimos a igreja, depende de Deus. A mesa depende de Deus. O pão cortado, o suco que foi servido no copo, tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. E à medida que nós vamos amadurecendo na fé, irmãos, nós deveríamos cada vez mais ser dependentes de Deus. Porque o mundo não está no nosso controle, irmãos. Por mais que a gente controle tudo muito bem, tenha planilhas, tenha aplicativos, tudo depende de Deus, irmãos. Quanto mais nós amadurecemos, crescemos, mais nós deveríamos nos tornar dependentes dele. Porque lá em João 15,5, Jesus está dizendo que falou, eu sou a videira, vocês são os ramos, beleza? Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Mas muitas vezes nós adultos chegamos perante Deus, assim como nós chegamos nessa manhã, nós chegamos perante Deus e pegamos o conselho de Paulo, pegamos a indicação de Paulo, lá em 1 Coríntios 11:28, e Paulo está dizendo, examine-se assim. E eu adoro, esse também é um versículo mais legal desse texto todo. Examine-se. Examine-se. E nós sabemos que o momento da ceia é um momento solene. Jesus deixou 2 celebrações para nós só, a ceia e o batismo, 2 momentos importantíssimos. E era a ceia que nós celebramos essa memória da morte e a esperança da ressurreição, a esperança de uma vida eterna, a certeza de que a morte não pode detê-lo. E esse momento solene se destaca na nossa experiência religiosa, se destaca na nossa caminhada. Uma vez por mês nós estamos aqui, trazendo isso à nossa memória. Só que a gente não pode vir aqui, irmãos, e talvez isso seja até repetitivo para você, mas nós não podemos vir aqui como se estivéssemos indo num ritual. Nós não podemos evitar o momento da ceia. Hoje eu não vou na igreja porque é ceia, eu não vou, não me sinto à vontade,
não gosto, tem que trocar, tem que abraçar o irmão, tem que falar alguma coisa. Tem pessoas que evitam. Quando são servidos, se desculpam, agradecem e dizem, não, eu não tenho condição de participar hoje. Eu já fiz isso, já fez isso. Hoje eu não vou participar, eu não estou bem, estou em pecado, esse mês eu não vou participar. Estou com problema, me examinei aqui, conforme Paulo ensina, presta atenção aí, me examinei. 1 Coríntios 28, eu fiz um autoexame e eu não tenho condição de participar. E o que nós repetimos constantemente, irmãos, eu repito mais uma vez nessa manhã, é que o autoexame, ele não deve te incriminar. O autoexame é para que você tenha certeza que você deve participar, não pelos seus méritos, mas por conta da graça. Por conta da graça. O versículo 27, Paulo está dizendo, portanto, todo aquele que comer o primeiro pão, o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E é verdade, Paulo, nós não podemos comer e beber o cálice indignamente, porque na ceia nós praticamos então esse autoexame, para ver se nós temos condições adequadas para participar. E para mim nós sempre temos. O autoexame é feito para que a gente traga a consciência, o privilégio que nós temos de participar, mesmo não merecendo. Por isso que eu digo, as crianças fazem o autoexame, hoje vocês podem participar. Se alguém tem algum pecado aqui para contar para o tio, alguém tem algum motivo para não comer o pão e tomar o cálice, nós vamos, vai para cima do pão, vai para o cálice. E muitas vezes nós fazemos o autoexame, nós nos examinamos e nós achamos que nós podemos, na nossa força, na nossa independência, nós podemos então decidir se nós participamos ou não participamos. E nada é mais equivocado do que isso. A palavra de Deus está dizendo para nós o oposto. O autoexame não é um caminho de auto-identificação de qualquer virtude nossa. Nós não nos examinamos buscando virtudes para participar, porque não é possível, irmãos, que alguém se coloque diante de Deus e ache qualquer virtude. Não é possível. Se for possível, você me fala, me pega quando acabar o culto e me explica isso. Porque nós temos vários exemplos, inclusive dos fariseus, que Jesus criticou, que Jesus usou como exemplo, que davam graças. Eu dou graças porque eu não sou como os outros, eu jejuo, eu dizimo, eu oro. O ato de soldar o coração, irmãos, é um ato que é dito para nós lá desde o salmista. O ato de soldar o coração não é um ato de buscar virtudes. Esse ato de exame, esse ato de soldar o coração é um ato corajoso de humilhação, para que a gente vá de encontro com o pecado, que a gente vá de encontro com o lado mais obscuro da nossa vida, que a gente olha a miséria, mas olhe para frente, irmãos, e lembre do perdão e da graça de Deus, e a gente possa celebrar, e a gente possa agradecer, e a gente possa então participar dessa manhã felizes, porque nós somos salvos. E nós vemos isso, irmãos, em várias oportunidades na Bíblia. O profeta Isaías, lá no capítulo 6, ele fala: ai de mim, ai de mim. Pedro, quando reage numa situação contra Jesus, Pedro fala: afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Como eu disse, o exemplo do fariseu, a parábola do fariseu, o fariseu se orgulhando de tudo que ele estava fazendo, e o outro lamentando todo o seu pecado, toda a sua incapacidade, pedindo misericórdia, e Jesus falou: é o cara lá que pede misericórdia, é esse aí que vai ser ouvido. Quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, nós tomamos consciência do nosso pecado. Essa é a autoavaliação que Paulo nos aconselha a fazer. Um chamado, um alerta para que a gente não se aproxime nessa manhã
em qualquer momento das nossas vidas, que a gente não se aproxime sem termos uma profunda percepção, sem que a gente tome consciência dos nossos pecados, e que possamos então reconhecer: caramba, essa lembrança que a mesa me traz é muito valorosa, porque eu sou mau, porque eu não merecia, porque lá dentro tem alguma coisa que não é legal, tem um lado que ninguém conhece, obscuro, mas eu posso participar por causa do sacrifício, do perdão, da graça de Deus. Cristo morreu para nos oferecer esse perdão. Cristo morreu para erradicar de nós o mal, o pecado. Quanto menor a nossa consciência do pecado, irmão, menor a obra de Cristo. Porque se nós achamos que não temos pecado, o texto de 1 João diz que a gente é mentiroso, mas se a gente acha que não tem pecado, do que serve? Agora, quando a gente tem consciência de que deveríamos estar muito distantes, mas Deus nos faz perto, irmãos. Se você se aproxima de Deus e acha virtude, eu sou bom, estou aqui, Deus está me ouvindo, sou abençoado, que Deus me ama. Você não tem nenhuma noção do que é pecado. Nenhuma noção. Nenhuma noção. E aí, irmãos, a gente acha que essa consciência, é porque a gente fala: eu não roubo, eu não mato. Sempre vai para o extremo. Mas quem de nós, no autoexame, consideraria um impedimento para participar dessa manhã vaidade? É um dos 7 pecados capitais, não é tão errado? Pessoas que caminham numa briga, numa tirania da beleza. Busca pelo corpo perfeito, isso é pecado. E aqueles que são sedentários? É pecado também? Relaxados com o corpo, gente relaxada com a taxa de colesterol, isso aqui é para mim. Aqueles que abusam na mesa, isso aqui também é para mim. Come tanto no almoço que não dá para comer nada o dia inteiro. E os mentirosos? São impedidos de participar? Mas aqueles que falam a verdade, doa quem doer, como ficam? Fala a verdade, não importa, se machuque, se chore, não importa não, zero amor, só a verdade. E aqueles que amam dinheiro, Deus? Como a gente falou no passado, é servo de mamon. Isso é pecado? Pessoas que são escravos de dinheiro. E ao contrário, quem não dá valor ao dinheiro? Eu gosto de dinheiro, se você quiser, pode deixar comigo. Aqueles que vivem uma dependência, que não buscam crescer, que não buscam uma dependência, muitas vezes financeira, dos pais, dos familiares e tudo mais, não querem trabalhar, não dão valor a nada. E o que fuma? Pecado? Uma fumar, nossa, eu senti o cheiro, está no hálito, está na roupa, eu vi um cigarro, é um vício, né? E aqueles que são viciados em tecnologia, viciados no celular, no Instagram, nas redes sociais, vivem conectados com a internet, mas não conseguem se conectar com quem está do lado, fugitivos da convivência, sob a justificativa de viver numa rede ali, focado, individual. E aqueles que se dizem, tem um psicólogo aqui formado, aqueles que se dizem discípulos de Freud, vivem numa lista, no psicanalista, no psicólogo, nas sessões e tudo mais, isso é um problema para participar? E ao contrário,
E aqueles que têm preconceito são doentes e não se tratam. E precisariam, em algumas sessões, resolveriam muitos problemas. Irmãos, a gente acha que porque não matou e não roubou, está tudo certo. Mas nem nisso nós somos aprovados. Nem nisso nós somos aprovados. Porque no Sermão do Monte, Jesus vem e ele sobe a régua lá em cima. Na verdade, ele faz que o nosso entendimento seja elevado, porque ele fala, mano, tu não matou, mas tu pensou, e aí já era. Tu não adulterou, mas tu pensou, é a mesma coisa. Eu cito alguns exemplos, irmãos. A gente pode pensar em outros, você pode fazer a tua autoanálise hoje, e eu te pergunto, quem pode tomar ceia? Examine-se o homem a si mesmo. Então, como não estou ligando caras, Paulo está dizendo, examine-se e toma. O texto poderia ter sido traduzido diferente. Examine-se o homem a si mesmo, pense muito bem, veja se você pode ou não, e se você pode, toma não, examine-se e participe. O autoexame não é para chegar à conclusão de que a gente pode tomar ceia porque a gente está bem, porque a gente com certeza se enquadra em um desses exemplos que eu dei aqui. O autoexame é para a gente tomar consciência da escuridão que habita em nós, dos impostores que nós somos, do pecado que existe em permanecermos. A gente luta, como Paulo disse, o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, eu faço, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E aí nós podemos discernir o corpo e o sangue de Cristo, pois o versículo diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. E quando que eu erro, quando que eu não tenho essa consciência, quando eu não faço esse exercício, quando eu não estou discernindo, é quando eu paro, entendo então que eu dependo de Deus, mas eu faço uma outra análise, e aí, por conta de toda a culpa que existe, de toda essa escravidão do pecado que existe, eu me afundo lá e falo, Leandro, você me trouxe uma consciência agora, eu realmente não tenho condição de participar. Não, quando nós nos examinamos diante de Deus, nós nos colocamos na presença de Deus, o Espírito de Deus sopra em nós uma visão do que somos, do que realmente somos, e nós somos sim pecadores, nós somos sim miseráveis, mas nós podemos celebrar a misericórdia de Deus que nos julga, nos disciplina, nos transforma, nos perdoa, nos confronta, nos educa. E nada disso traz para nós condenação, porque nós somos salvos pela graça. Não há condenação, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e a mesa traz essa lembrança para nós, irmãos. Quando nós fazemos o autoexame, nós não podemos ser, primeiro, arrogantes. De novo, ninguém tem condição de participar aqui, ninguém. Tem alguém que você idolatra muito, alguém que gosta aí, um pastor maravilhoso, alguém, esse ele também não tem. O cara não é perfeito. Porque 1 João 1,8 diz: se afirmamos que não temos pecados, estamos nos enganando, a verdade é que está em nós. E a segunda coisa, irmãos, arrogância e ignorância, que a gente se examine, se considere indigno e se prive do que Cristo oferece para nós neste ato em memória da sua morte e ressurreição. Ignorância de ficar preso na culpa e não se entregar e lembrar: eu sou mesmo pecador, a gente vive numa luta para não ser, mas nós recebemos o favor imerecido de Deus, nós cantamos graça. Não é pelo que fiz, não é pelo que sou, é pela tua graça. Nós podemos nos examinar nessa manhã, nós podemos comer, nós devemos ter coragem de olhar para a nossa própria alma, olhar para tudo isso e ter a certeza que nós somos amados. Por pior que sejamos, nós somos amados. Nós podemos nos colocar diante de Deus, uma vez diante dele,
Nós podemos confessar os nossos pecados, nós podemos nos render à disciplina dele, e nós podemos aceitar a oferta de perdão na cruz. Nós podemos celebrar e aceitar a oferta de perdão por conta do sacrifício dele, inocente, morto por nós. Nós podemos nessa manhã comer, nós podemos beber, se apropriando do perdão, se apropriando da libertação, se apropriando da redenção, se apropriando da salvação que temos. Graças nós podemos dar-lhes, porque mesmo sendo quem nós somos, o amor dele nos justificou. Essa graça, esse amor que nos mantém em pé. Essa graça, esse amor que faz com que a gente esteja aqui nessa manhã. Lutas, dificuldades, dores, uma série de coisas. Mas é mais um dia, mais uma manhã para nós reconhecermos que somos dependentes dele. Nós podemos participar porque dependemos dele. Nós podemos participar porque aceitamos a oferta da graça de Deus. E participamos não porque merecemos, mas participamos porque não merecemos. Nós vamos participar nessa manhã porque nós não merecemos participar. Participamos porque, assim como as crianças que dependem de nós, nós também somos totalmente dependentes do nosso Pai eterno. E nada, nadinha de nada, moço, pode mudar o favor e merecido de Deus, para que possamos nessa manhã participarmos juntos, celebrarmos o perdão, celebrarmos a graça, celebrarmos o amor incondicional de Deus por nós. Não mudou nada da hora que você entrou para cá. No tamanho da quantidade, no critério que Deus tem quando olha para nós, não mudou nada. Nem mudou o que era ontem, nem vai mudar o que é amanhã. Ele nos ama. E a gente pode então comemorar, celebrar, se alegrar pelo perdão, pela graça e pelo amor. E é assim que nós devemos comer e beber nessa manhã. Celebrando tudo isso. Participando. Nenhum de nós deve ser condenado nessa manhã. Todos nós estamos absolvidos. Não porque merecemos, porque nós não merecemos, mas porque o preço foi pago na cruz. E nós podemos celebrar nessa manhã o corpo partido, o sangue derramado, para que nós possamos participar, para que nós possamos ser aprovados nesses anos. Bem, vamos orar, feche os olhos. Senhor Jesus, um pouco diante de Ti, juntos, meus irmãos, nessa manhã.